Bom, sobre essa coisa da energia, o que eu tenho observado, e eu não sei se você concorda com isso, o governo vem adotando, falou assim, olha, vamos privatizar. Privatizando, o setor privado tem como investir para a gente melhorar o serviço, porque a empresa nacional, ela não consegue verba para poder se atualizar com o mercado. Então, nesse processo de privatização, a gente consegue acelerar um pouco mais esse processo para poder trazer novas tecnologias e assim o cenário mudar. Mas não é uma coisa que a gente consegue a curto prazo. E como o Hugo estava falando, a gente estava citando esses 500 bilhões, mais 200 bilhões da economia, a gente não pode esquecer que a pasta da economia, ela tem as suas demandas, Casa Civil, Ministério da Saúde, Minas e Energias. Então, assim, a gente está falando de um país do tamanho do continente, num processo de privatização e mudança de mentalidade, porque até tempos atrás, o que a gente fazia? O governo investia nessas empresas, porque elas estavam quebradas. Ele colocava o dinheiro lá, as empresas se recuperavam, depois quebravam de novo e a gente ficava nessa oscilação e não chegava a uma solução. A privatização é o caminho para a gente corrigir essa defasagem e melhorar o fornecimento de energia, baratear este consumo? Veja, William, na verdade a grande chave, né, para o consumidor acabar se dando bem, ou seja, pagando mais barato no final das contas, é a concorrência, né? A privatização, dependendo da maneira como ela é feita, ela pode manter os oligopólios funcionando, né? Manter uma política de monopólio ou não, ou realmente estimular a concorrência. Isso tudo depende também da maneira como é feita a privatização. Então, eu acho sempre muito perigoso falar que privatização é um remédio mágico, né? Sendo que é a concorrência que permite isso. Então, quanto maior a quantidade de formas de geração de energia, melhor. Justamente que o Brasil é um país muito complexo, assim, muito grande, com uma população elevada, mas a gente deve lembrar também que a própria integração das redes de distribuição de energia ela melhorou nos últimos 20 anos, tá? Antigamente você nem integrava uma usina para outra, uma região para outra, né? Você não tinha nem como fazer essa integração. Hoje em dia já há isso. Então, em lugares onde tem uma densidade populacional maior, é evidente que a gente está sempre à beira de uma crise. E lugares com a densidade populacional menor, pode haver uma sobra, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta no Brasil. Não necessariamente, né, todas as regiões vão precisar de um mesmo investimento, etc. Mas é claro que quanto mais atores envolvidos, eu falo, quanto mais atores, assim, um número maior mesmo, melhor vai ficar para o consumidor. O problema é que a própria iniciativa privada, vamos pensar, será que interessa fazer esses investimentos de infraestrutura que vão demorar tanto para gerar a receita de volta? Para alguns, talvez, mas há um grupo de pessoas que eu nem sei se isso é real, até gostaria que o Hugo respondesse depois, algumas pessoas que defendem que a iniciativa privada, ela não tem necessariamente interesse em assumir obras, esses projetos ligados à infraestrutura, ainda que o lucro seja muito bom no futuro, demora muito para isso acontecer, né? E aí é por isso que o Estado acaba aí tomando a iniciativa, primeiro fazendo e depois privatizando, entregando a coisa mais ou menos que andando, né? São assuntos que eu até precisaria investigar melhor, porque eu me pergunto, por que é que alguém deixaria de fazer um investimento, né? A gente viu o que aconteceu aí nas concessões das linhas, por exemplo, ferroviárias, muita gente quis investir. Então, a gente percebe que existe, sim, por parte da iniciativa privada, interesse em ter negócios desse tipo nessa monta, porque a possibilidade de lucro e para sempre é muito grande, né? Então, tem uma série de ideias que circulam por aí que eu ainda acho que precisam ser revistas, né? Quanto à privatização disso tudo, não é só privatização, não. A gente tem uma série de projetos interessantes que envolvem, inclusive, a geração de energia hiperdescentralizada, que é um projeto, por exemplo, que a gente tem aí no Nordeste, de ter a geração de economia solar nas residências, e tem residências que conseguem alcançar autossuficiência. Aí você fala, isso é muito pouco. Tá, muito pouco, quando a gente considera o setor produtivo, o agronegócio, claro que é inviável nessa dimensão, mas para as pessoas privadamente, isso pode resolver, por exemplo, esse susto que as pessoas tomam cada vez que tem uma alta na energia elétrica, né? Então, há um conjunto de soluções que a gente pode tomar para melhorar a coisa aí no longo prazo. Agora, é isso, né? A gente tem que evitar uma série de armadilhas nas argumentações que giram em torno desse assunto, Fih.